Eu sigo conversando com o Gustavo Mesquita, que é delegado da Polícia Civil de São Paulo e está trazendo também algumas análises, não só sobre o Comando Vermelho, mas também, claro, sobre PCC, sobre organizações criminosas atuando aí dentro do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro e no Brasil todo. Gustavo, como que as polícias conseguem diferenciar, portanto, essas atuações de diversas organizações criminosas grandes pelo Brasil todo? O Renan trouxe agora, então, que há elementos, células e diversas atividades do Comando Vermelho em São Paulo, pelo menos em 23 cidades, assim como ele bem pontuou. Não quer dizer que nessas 23 cidades do Comando Vermelho vem traficando drogas, mas tem ali, às vezes, um integrante que foi preso há algum tempo e serve para mapear também essa circulação do Comando Vermelho no estado de São Paulo, que tem essa outra facção gigante que é o PCC. Portanto, como que as polícias conseguem diferenciar? Isso aqui é um trabalho do Comando Vermelho. O Renan falou que em alguns pacotes ali de droga tinha ali a assinatura, do Comando Vermelho, tinha ali uma assinatura, uma declaração que era do Comando Vermelho. Mas é simples esse trabalho de investigação das polícias, de entender o que é Comando Vermelho, o que é PCC? Eles têm métodos diferentes de atuação? Pois eu quero parabenizar o trabalho do Renan e aí o levantamento trazido pelo Metrópolis, mapeando já de fato esse avanço do Comando Vermelho aqui no estado de São Paulo também. Primeiro, isso demonstra o quê? Que o crime vai aonde está o dinheiro, onde tem oportunidades e para ter mais lucro financeiro fácil, a menor possibilidade possível de ser preso, de ser punido e de que esse dinheiro seja perdido depois. Essa é a equação que o criminoso faz, é nessa equação que nós, autoridades públicas, cada qual ao seu modo, temos que trabalhar para diminuir a viabilidade, a eficiência dessa equação financeira para o crime. E, por outro lado, também o fato de que a conclusão que todos sabem de que o poder não admite vácuo, isso seja na vida, na política e no crime também é assim. Então, naturalmente, a gente observa o Comando Vermelho avançar e crescer no estado de São Paulo em locais de eventuais vácuos deixados pelo PCC. Isso não quer dizer que o PCC não seja ainda a organização criminosa que exerce a sua hegemonia aqui no estado de São Paulo. Sem dúvida alguma, o PCC tem uma hegemonia aqui no estado de São Paulo de uma maneira que não é vista em outros estados. Isso ainda é uma realidade, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que reconhecer que organizações criminosas como o Comando Vermelho ou outras vindas de outros estados passam também. O que primeiro a legislação ela tem que ser combatida porque ali não tem qualquer tipo, quando a gente está falando de criminosos que visam lucro, não há qualquer tipo de escrúpulo, não há uma que é melhor, ou que é mais justa que a outra, ou que seja menos lesiva, menos letal e menos danosa para o Estado. Todas são igualmente iguais, a gente tem que combater todas com a mesma força. Você perguntou quais as diferenças entre elas. A gente tem alguns elementos distintos, como você falou, a identificação das organizações criminosas, algumas diferenças de atuação em relação à sua organização. O Comando Vermelho, por exemplo, ela tem uma atuação mais centralizada, tem líderes específicos, enquanto o PCC, isso foi visto até nas comunicações de WhatsApp vazadas recentemente de uma operação contra o PCC. O PCC ele prima pela descentralização dos seus comandos, o que às vezes dificulta ainda mais a identificação dessas lideranças, mas todas elas têm que ser combatidas e aí a importância da gente atuar mais uma vez de maneira integrada. Quando a gente vê que essas organizações não se limitam na sua atuação somente nos seus estados, a gente precisa de alguma da atuação cooperada e integrada entre todas as forças policiais e todos os estados, de modo a gente favorecer um combate mais estratégico e mais assertivo contra essas organizações. Gustavo, então, para a gente encerrar, já que eu tinha prometido essa pergunta também,
queria que a gente falasse sobre o estado de São Paulo. A gente, há 2 meses, se eu não me engano, teve a execução do Dr. Rui Ferraz Fontes, um importante combatente aí do PCC, né, histórico, foi delegado-geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo e foi executado no comecinho da noite na Baixada Santista, uma operação muito bem feita ali pelos criminosos. Tudo isso está sendo investigado. E, para além disso, né, a execução do Dr. Rui Ferraz Fontes levantou a falta da segurança ali para essas autoridades. No caso do Dr. Rui Ferraz Fontes não tinha, né, ele tinha ali todos os métodos dele de voltar para casa em dias específicos e tudo mais, mas os criminosos conseguiram executar o Dr. Rui Ferraz Fontes. E a gente tem outras autoridades, como por exemplo o Gaquia, que vem também falando bastante sobre essa falta de segurança em relação às autoridades. Isso também faz parte, Gustavo, dessa proteção ou da estratégia do crime organizado, claro, mas também das polícias de conseguirem defender essas autoridades que são fundamentais para o combate, né, e para pensar em estratégias, para pensar em operações. Como vem sendo ou como vem repercutindo essa questão do reforço da segurança dessas autoridades tão importantes como, por exemplo, o promotor Lincoln Garcia? Perfeito. A proteção adequada a policiais e outros membros de instituições públicas, como promotores e juízes, que de alguma maneira atuem ou tenham atuado já durante sua vida profissional contra o crime organizado, ela tem que, sem dúvida alguma, uma preocupação do Estado, e por 2 motivos principais. Um deles é o motivo humano. A gente está falando de pessoas humanas que, atrás da farda, atrás do cargo, tem um pai, uma mãe de família, que tem as suas necessidades, os seus anseios, os seus receios, e que precisam ser considerados como tal, que precisam de proteção. Então, um lado é humano. E o outro lado é exatamente relacionado à efetividade ao crime organizado, ao lado racional. Porque se a gente considerar que cada vez mais policiais ou qualquer agente público envolvido com o crime organizado não tenha o devido aparato de proteção do Estado, a gente vai estar desestimulando, sem dúvida alguma, a atuação desses policiais, que antes de mais nada são seres humanos, e enfrentar o crime organizado. E é isso que muitas vezes o crime organizado espera. Intimidar, mostrar esse terror, mostrar essa força, como foi feito agora com o Dr. Rui Ferraz Fontes, que foi reconhecidamente um dos policiais que mais combateu o crime organizado no Brasil. E esse é o objetivo deles, é intimidar, impedir que agentes públicos passem a investigar e atuar contra o crime organizado. Então a gente precisa, sem dúvida alguma, rever a nossa legislação. Hoje a gente tem um programa, uma lei federal de proteção à testemunha, que se aplica também a policiais, agentes públicos que tenham organizado, mas ele é insuficiente por 2 motivos também principais. Aí a gente pode dizer, primeiro, existe uma burocracia muito grande, é necessária comprovação específica e concreta de que determinado agente público está sofrendo coação ou intimidação. E o outro ponto é que esse agente público, depois que ele se aposenta, ele deixa de contar. Não há hoje um mecanismo que possa garantir que, mesmo após a aposentadoria, e um dia esse agente público vai se aposentar, e hoje não há um mecanismo que garanta a ele essa proteção estatal. Resta a ele, talvez, sair do país, se ele tiver essa oportunidade, e isso, naturalmente, acaba desencorajando esses agentes. A gente precisa de uma legislação, algumas legislações, alguns projetos de lei já nesse sentido, que tornem presumido, é o que eu defendo, que se presuma o risco e o estado constante de ameaça de todo e qualquer agente público que, em algum momento da sua vida funcional, tenha trabalhado no combate ao crime organizado. Esse é um ponto. E o segundo é que essa proteção ela se estenda após a sua aposentadoria também, de modo a gerar essa tranquilidade para o policial, para o agente que combater o crime organizado. E dizer, mas isso vai envolver um custo, um dispêndio de dinheiro público grande, sem dúvida alguma, mas combater o crime organizado envolve investimentos, não é custo, é investimento, e a gente está falando em combater justamente essas organizações, que são as organizações criminosas que desafiam o poder estatal e
ameaçam o Brasil de perder a sua própria soberania e transformar o Brasil num narco-estado. Então, a meu ver, todo e qualquer investimento que comprovadamente faça sentido para a gente combater o crime organizado é importante que a gente adote. Maravilha. Gustavo Mesquita, policial, delegado da Polícia Civil de São Paulo, especialista no combate ao crime organizado, esteve aqui com a gente para conversar sobre o Comando Vermelho, sobre a Operação Contenção lá na cidade do Rio de Janeiro na semana passada e, claro, também sobre PCC, a atuação das organizações em São Paulo. Gustavo, muito obrigada, viu? A gente te segurou aqui bastante, mas porque foi importante ouvir todas as suas análises. A gente certamente volta a conversar em breve. Oportunidade e confiança, sigo à disposição. Valeu, bom dia, bom trabalho. Semana começando, né? Segunda-feira, dia 3 de novembro de 2025, o ano está acabando, mas aqui para o Brasil, um montão de pauta importante sobre segurança pública que deve ser um dos grandes assuntos para as campanhas eleitorais lá para 2026. A gente, claro, também vai falar bastante sobre esse lado político da operação mais letal da história do Rio de Janeiro.